Marcus Aurelius Antoninus Augustus, Romani Imperius Rex, ad pax Romanorum. Marco Aurélio. O imperador, o filósofo, o homem, o mito. Ele foi imperador de Roma até sua morte no ano 180 d.C. na cidade de Vindobona, que é a atual Viena. Ele se tornou também um filósofo e professava o estoicismo, se tornando uma grande referência entre os filósofos estoicos. Deixou muitos escritos sobre comportamento, política, convívio, ética, moral e diversos outros temas, e seus escritos estão difundidos até os dias de hoje. Sua obra mais memorável é o livro Meditações, uma espécie de resumo compilado de suas frases e axiomas mais relevantes. Exercia seu ofício de imperador, mas dedicava muito tempo em estudos e leitura intensa de escritos de filósofos gregos e escrevia muito a respeito de tudo o que aprendeu. Ele próprio dizia que era um filósofo de ofício e imperador nas horas vagas. Ele cuidou muito bem de Roma e expandiu as fronteiras do império. E apesar de filósofo estoico autor de escritos que discorriam sobre o aperfeiçoamento do ser humano, ele tinha a pena em uma mão e o bastão de comando das legiões romanas na outra, e talvez nem sempre a mão certa foi usada, e ele filosofava. As legiões estavam em toda parte, dominando e anexando terras longínquas, tudo pela glória de Roma. O próprio Marco Aurélio comandou muitas dessas campanhas comparecendo pessoalmente ao campo de batalha. Desde a República de Platão, onde se pregava um governo exercido por filósofos, não tinha havido na prática um filósofo que detivesse o poder político, e então Marco Aurélio tornou-se o primeiro governante filósofo. A verdade sobre o imperador Marco Aurélio é que seu estoicismo parece que só existia na teoria dos seus escritos, mas não se verificava no seu comportamento, ao menos não no comportamento enquanto governante. Dentre diversas outras coisas, o estoicismo discorre sobre maneiras de viver bem e em paz, buscando a felicidade e especialmente o modo como as pessoas devem se resignar quanto à inevitabilidade de certas coisas, que seria uma espécie de destino pré-traçado sobre determinados aspectos e que de nada adiantaria de insurgir contra. Em outras palavras, seria uma espécie de conformidade em relação à determinística divina, que governa aspectos sobre os quais não temos o que fazer. Eu me referi à conformidade, e não a um conformismo, que são coneitos diferentes. Restou supor que, provavelmente na cabeça de Marco Aurélio, uma boa aplicação do estoicismo sobre os povos conquistados seria ensinar a eles que deveriam se resignar e aceitar a inevitabilidade da dominação romana e que resistir a isso seria inútil. Então, nesse sentido, se pode dizer que Marco Aurélio mostrou seu estoicismo a ferro e fogo e ao fio de espada, de maneira que aceitar a dominação romana, sem resistir a um fato consumado, seria uma maneira de atingir a felicidade, já que a outra alternativa seria resistir e morrer lutando. Apesar dos pesares, ainda que sua postura fosse muito mais identificada com a de um guerreiro do que a de um filósofo, seu comportamento enquanto imperador não ofusca a profundidade dos seus escritos, e por isso são usados e aplicados até os nossos dias. Recomendo a você a leitura do Meditações. Até nossa próxima oportunidade. Vida e vitória.